Olá pessoal, tudo bom com vocês? Retornamos aqui ao estudo desse livro incrível que chama Eu Vi a Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. Então agora a gente vai iniciar uma segunda parte do livro, né? Uma parte bem interessante. Então ela chama O Enigma dos Mitos Resolvido. Nessa parte aqui, o Girard vai retomar um acontecimento, né? E aí esse capítulo, o capítulo 4 chama O Horrível Milagre de Apolônio de Tiana. E aí ele vai contar como que aconteceu aqui uma eleição de um bode expiatório e como que aconteceu aqui um linchamento, né? Spoiler para a gente já poder caminhar na mesma tomada, né? Assim, na mesma linha. Eu gostaria de lembrar para vocês, né, que como está escrito lá no A Violência e o Sagrado, que é o segundo livro do Girard, é muito importante a gente entender que os bodes expiatórios em potencial, eles têm um vínculo frágil com a comunidade a qual pertencem. Por que isso é importante? Vejam que eu dei aquele exemplo, né, que eu era muito CDF quando eu era adolescente, e aí eu estudava, né, queria estudar, queria tal. E aí, quando os professores iam entregar os trabalhos para mim, às vezes eles faziam algum comentário que, ao invés de ser bom, né, para minha integração no grupo, acabava criando uma hostilidade. Por exemplo, olha o trabalho da Júlia, leiam, entendeu? Assim, aquilo me afundava, né? E eles não tinham essa percepção. Então, um outro campo, aliás, de muito frutífero de estudo, né? Porque eu falei que o direito, nossa, se eu pudesse eu estudaria o direito e a teoria mimética, porque realmente é um campo muito importante, né? Para desses diálogos, né? Desses entrelaçamentos entre teoria mimética e direito. Mas um outro campo muito importante é o da pedagogia. Porque no campo da pedagogia a gente vai estar lidando com muitas questões que envolvem grupos, né? Tudo é em grupo, né? Aquela sala, trabalho em grupo, a classe toda, né? Eu já citei que teve uma fala de um professor que eu achei muito importante quando ele fala que os alunos se agrupam, né? Por orientação sexual, por classe, etc. Mas todos se unem contra o professor, né? Então, se a gente lembrar que o Girard também fala na Violência Sagrada que o rei pode se tornar um bode expiatório em potencial, o rei também pode ser uma pessoa que acaba ficando com esse vínculo frágil com a comunidade a qual pertence, né? Então, imagina, nas escolas, né, o ambiente escolar é um ambiente que tem muito problema com o bullying, né? Então, seria muito importante, né, que a teoria mimética fosse mais divulgada também na pedagogia. Porque, por exemplo, né, se os professores soubessem um pouco mais sobre essa questão de como a rivalidade funciona, muito provavelmente eles não iam elogiar nenhum aluno em público e nem criticar, né? Porque isso vai fomentar uma rivalidade ali, né? Pode fomentar essa fragilização do vínculo do aluno com os outros, né? Enfim. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque aqui a gente vai ter um exemplo que o bode expiatório dessa história foi um mendigo, né? E o mendigo, por exemplo, é uma pessoa que tem vínculo frágil com a comunidade a qual pertence, né? Todo mundo inserido, todo mundo trabalhando e ele mendigo, né? Então vamos lá. Vamos que vamos. Depois vai ficar mais interessante. Essa parte do livro é mais profunda, tá, gente? Mas por isso também ela é bem rica. Apolônio de Tiana era um guru famoso do século II depois de Cristo. Entre os pagãos, né, nos meios pagãos, seus milagres eram considerados muito superiores aos milagres de Jesus. O mais espetacular é com certeza a cura de uma epidemia de peste na cidade de Éfeso. E isso está relatado graças ao relato do. Né, isso está conhecido graças ao relato do Filóstrato, um escritor grego do século seguinte e autor de Uma Vida de Apolônio de Tiana. Os efésios não conseguiam se livrar dessa epidemia. Após vários remédios inúteis, eles se dirigiram a Apolônio, esse cara aí que vai resolver, né? Que era um guru, né? Que por meios sobrenaturais chega até eles num piscar de olhos e anuncia que vai fazer uma cura imediata.
Hoje mesmo eu vou pôr fim à epidemia que os oprime. Após essas palavras, ele conduziu todo o povo para o teatro, onde se erguia uma imagem do Deus protetor. Ele viu ali uma espécie de mendigo que piscava os olhos como se fosse cego e tinha uma bolsa com um pedaço de pão. O homem vestido em andrajos tinha algo de repugnante. Aqui eu não estou lendo exatamente, algumas palavras eu estou substituindo, tá, gente? Porque ninguém é de ferro, facilita a leitura e o entendimento. Dispondo os efésios em círculo à volta desse homem, Apolônio falou: peguem todas as pedras. Já sabem que depois ele vai falar da Bíblia, né? Peguem todas as pedras e lancem essas pedras contra esse inimigo dos deuses. Os efésios perguntaram-se aonde ele queria chegar. Eles se escandalizaram com a ideia de matar um desconhecido que estava ali miserável, né? Que implorava e suplicava por piedade. Voltando à carga, Apolônio estimulava os efésios a se lançarem contra o mendigo, impedindo-no de se afastar. Não, peraí. Voltando à carga, Apolônio estimulava os efésios a se lançarem contra ele, né, contra o mendigo, a impedirem-no de se afastar. Ah, tá, eles estavam... O Apolônio falou, pega o mendigo, né? E estava incitando as pessoas. Assim que alguns deles seguiram os conselhos e começaram a jogar pedras nos mendigos, este, cujo piscar fazia-o parecer cego, subitamente lançou-lhes um olhar penetrante, mostrando olhos cheios de fogo. Os efésios reconheceram então que se tratava de um demônio e apedrejaram-no com tanta vontade que suas pedras formaram um grande monte ao redor de seu corpo. Imagina quantas pedras que eles jogaram, né? Depois de um breve instante, Apolônio convidou-os a retirar as pedras e a reconhecer o animal selvagem que tinham abatido. Quando descobriram a criatura sobre a qual tinham lançado seus projéteis, constataram que não era um mendigo. Em seu lugar havia um animal que parecia um molosso, mas tão grande quanto um enorme leão. Ele estava lá, diante dos seus olhos, reduzido por suas pedras a uma papa e vomitando espuma como um cão raivoso. Por causa disso, foi erguida a estátua do deus protetor Heracles, exatamente no lugar em que o mau espírito for expulso. Aí o Gerard vai comentar essa história, né? A gente que já está estudando a rivalidade, contágio mimético, já sabe da inocência dessa vítima, né? Horrível milagre. Se o autor fosse cristão, certamente seria acusado de caluniar o paganismo. Mas Filóstrato era um pagão militante, claramente decidido a defender a religião de seus ancestrais. O assassinato do mendigo parecia-lhe capaz de levantar o moral de seus correligionários, de reforçar sua resistência ao cristianismo. No plano que chamaríamos de, entre aspas, midiático, ele não estava enganado. Seu livro teve tanto sucesso que Juliano Apóstato recolocou em circulação no século IV, no contexto de sua última tentativa para salvar o paganismo. Por mais fantástica que seja a sua inclusão, o relato de Filóstrato é rico demais em detalhes concretos para ter sido completamente inventado. O milagre consiste no desencadeamento de um contágio mimético tão poderoso que acaba por polarizar toda a população da cidade contra o infeliz mendigo. A recusa inicial dos efésios é o único raio de luz nesse texto tenebroso. Mas Apolônio faz o possível para apagá-lo e consegue. Você vê como que é importante a gente não atirar a primeira pedra, né? Se todos não tivessem atirado essa pedra, o mendigo não teria morrido. Os efésios começam a lapidar sua vítima com tal fúria que acabam vendo nela o que Apolônio pede que eles vejam: o autor de todos os seus males, o demônio da peste, que deve ser eliminado para curar a cidade. Então aqui que a gente tem, né, uma crise, e aí a escolha de um inocente que sozinho não poderia ter sido responsável pela crise daquela comunidade e que acaba pagando com sua vida, né, que acaba ali sendo morto, né. Para descrever o comportamento dos efésios depois que a lapidação começa, somos tentados a recorrer a uma expressão moderna certamente muito feia, talvez devido à sua exatidão: desrecalcamento. Quanto mais os efésios obedecem a seu guru, mais se transformam em uma multidão histérica e mais conseguem se desrecalcar
em cima do velho mendigo. Outra fórmula clássica vem à mente, tão feia e tão exata quanto a primeira. É a metáfora do abscesso de fixação, muito empregada na época áurea do comparatismo religioso. Ao canalizar para um alvo universalmente aceitável o contágio violento que desencadeou entre os efésios, Apolônio satisfaz um apetite de violência que leva tempo para ser suscitado e que, mal desperta, é imediatamente apaziguado pelas pedradas contra a vítima escolhida pelo guru, né? Uma vez que eles estejam bem desrecalcados, entre aspas, uma vez que o abscesso de fixação tenha cumprido seu papel, os efésios descobrem estar curados de sua epidemia. Há uma terceira metáfora que, desta vez, não é moderna, mas antiga, a da catarse ou purificação, que Aristóteles emprega para descrever o efeito das tragédias sobre os espectadores. Ela significa, em primeiro lugar, o efeito sobre os participantes dos sacrifícios rituais, das imolações sangrentas. O milagre é cheio de um ensinamento religioso que nos escaparia se considerássemos esse milagre imaginário. Longe de ser um fenômeno aberrante, estranho a tudo que sabemos sobre o universo grego, a lapidação do mendigo lembra certos dados religiosos bastante clássicos. Os sacrifícios dos fármacoi, por exemplo, verdadeiros assassinatos coletivos de indivíduos análogos ao mendigo de Éfeso. Aí ele fala, logo voltarei a isso. O prestígio de Apolônio é ainda mais sinistro pelo fato de não ser totalmente infundado. A lapidação passa por milagrosa por acabar com as queixas dos efésios. Mas, vocês me dirão, aqui se trata de peste. Como o assassinato de um mendigo, por mais unânime que fosse, poderia eliminar uma epidemia de peste? Estamos num mundo em que a palavra peste é frequentemente impregnada num sentido que não é estritamente médico. Quase sempre a palavra comporta uma dimensão social. Até a Renascença, em qualquer lugar que surjam as verdadeiras epidemias... Até a Renascença, em qualquer lugar que surjam, as verdadeiras epidemias perturbam as relações sociais. Sempre que as relações são perturbadas, a ideia de epidemia pode surgir. A confusão é ainda mais fácil pelo fato de as duas pestes serem igualmente contagiosas. Então aqui ele está falando que nem toda peste era uma doença, né? Sinistro, né? Se a intervenção de Apolônio tivesse acontecido num contexto de peste bacteriana, a lapidação não teria vencido a epidemia. Ou seja, né, se tivesse mesmo acontecendo uma peste médica, né, uma peste de doença, depois que o mendigo foi assassinado, não ia ter resolvido, né? O astucioso guru deve ter se informado e sabia que a cidade estava tomada por tensões internas, suscetíveis de serem descarregadas sobre o que nós chamamos de bode expiatório. Essa quarta metáfora designa uma vítima substitutiva, um inocente no lugar dos antagonistas reais. Existe, nesse livro, né, Vida de Apolônio de Tiana, exatamente antes do milagre propriamente dito, uma passagem que confirma a nossa conjectura. Os evangelhos mostram que o motor das violências coletivas são as rivalidades miméticas. Isso aqui eu vou até grifar aqui. Eu já tinha colocado aqui, mas agora eu vou grifar. Se a lapidação do mendigo de Éfeso pertence à mesma categoria dos fenômenos que a paixão, devemos encontrar no relato de Filóstrato, se não tudo que encontramos na paixão, ao menos indicações suficientes para facilitar e justificar a aproximação com os evangelhos. Efetivamente, essas indicações podem ser encontradas. Pouco antes do relato da lapidação milagrosa, Apolônio está num porto marítimo com alguns fiéis. E o espetáculo de um navio partindo inspira Apolônio notáveis observações sobre a ordem e a desordem nas sociedades. Apolônio vê na tripulação do navio uma comunidade, cujo sucesso ou fracasso depende da natureza das relações entre seus membros. Se um único membro dessa comunidade descuidasse de suas tarefas, aqui é uma citação, né? A viagem acabaria mal e eles todos encarnariam a tempestade. Se, ao contrário, eles estivessem animados por uma saudável emulação, se eles rivalizarem apenas em eficácia, cada um no cumprimento de seu dever,
irão garantir a segurança de seu navio. O tempo permanecerá bom e a navegação será fácil. Controlando a si próprios, os marinheiros irão obter os mesmos resultados que Poseidon, o deus que torna o mar propício, se este velasse constantemente por eles. Aí o Gerard fala, né? Em suma, existem boas rivalidades e também as más. Isso aí é muito importante, né? Então, existem boas, vou até grifar, existem boas rivalidades e também as más. Por exemplo, quando eu estava dando aula sobre René Girard, né, para os alunos, era muito legal, né? É saudade dessa época. Era muito legal porque os alunos traziam, conforme eles iam conhecendo a teoria mimética, eles traziam exemplos, né? Da vida deles, de seriados, de filmes, de livros, de coisas que eles tinham vivido que tinham a ver com essa dinâmica, né, da rivalidade mimética. E aí uma aluna, ela trouxe um exemplo que eu achei muito precioso. O exemplo que ela trouxe foi o seguinte. Na escola dela, ela tinha 2 alunos, né, na turma dela, que eles eram rivais, porque eles eram muito bons. Só que um deles era bom em matemática, não, um deles era bom em biologia e o outro era bom em literatura e português, né? E aí, então assim, sempre um deles, né, que era bom em biologia, tirava 10, era o único aluno que tirava 10 em biologia, e o outro era bom em português, era o único que tirava 10. E aí o que aconteceu? Eles começaram a rivalizar, e aí eles começaram, o que era bom em português começou a estudar biologia, e o que era bom em biologia começou a estudar português para eles tentarem se ultrapassar. Guardadas as proporções, essa é uma rivalidade boa porque fazia com que eles estudassem, né? Então eu imagino que aquilo tenha sido uma diversão também para eles, né? Então essa não seria uma rivalidade ruim, né? Em princípio, né? Isso seria uma coisa boa. Eu tô rivalizando para superar, né, esse meu rival, mas de uma maneira saudável, né? Então tá. Em suma, existem boas rivalidades e também as más. Há uma emulação saudável. A dos homens que rivalizam apenas em eficácia, cada um no cumprimento de seu dever. Existem, que é basicamente esse exemplo que eu dei, né? Existem as rivalidades insalubres, daqueles que não controlam a si próprios. Então, né, é o texto aqui, o Gerard está citando de novo, né? O texto da Polônia. Longe de contribuir para o bom andamento das sociedades, essas rivalidades enfreadas enfraquecem as sociedades. Os que se entregam a elas encarnam a tempestade, né, nos termos de Apolônio. Não são os inimigos exteriores que causam a perdição das sociedades, mas as ambições ilimitadas, as concorrências desenfreadas, que dividem os homens ao invés de uni-los. Filóstrato não define os conflitos miméticos de maneira tão extensa e forte quanto o faz Jesus em seu discurso sobre os escândalos, mas evidentemente é do mesmo tipo de conflito que ele fala, e fala deles com indubitável competência, né? O que é muito irônico, né? Porque ele reconhece, né, o funcionamento da rivalidade mimética, mas vai lá e fala, mata o mendigo. Já sugeri anteriormente que a peste de Éfaso não deve ser bacteriana, é uma epidemia de rivalidades miméticas, um entrecruzamento de escândalos, uma luta de todos contra todos, que graças à vítima selecionada pela diabólica astúcia de Apolônio, transforma-se miraculosamente em todos contra um reconciliador, que aí todo mundo se une contra o mendigo e cria-se esse efeito de restauração da paz, né, da ordem perdida. Adivinhando o mal de que sofrem os efésios, o guru, Apolônio, né, suscita à custa de um pobre miserável uma violência da qual ele espera um efeito catártico superior ao dos sacrifícios ordinários ou das representações trágicas, que, sem dúvida, aconteceu no século II de nossa era no teatro de Éfeso. A ideia de ver nessa advertência contra as rivalidades miméticas uma introdução ao milagre parece-me ainda mais verossímil pelo fato de os dois textos virem em sequência sem a menor transição. A passagem que acabei de citar precede imediatamente o capítulo dedicado à lapidação milagrosa, que citei extensivamente no início desse capítulo. A lapidação é um mecanismo vitimário, assim como a paixão, e ainda mais eficaz do que a paixão. No que se refere à violência, pois é totalmente unânime, e porque a comunidade acredita assim livrar-se imediatamente de sua epidemia de peste.
Consciente do prejuízo que a vida de Apolônio de Tiana causava ao cristianismo, Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da igreja, amigo e colaborador de Constantino, compôs uma crítica a esse livro. Mas os leitores modernos não encontraram nela o que imaginam. Eusébio se esforçou principalmente para mostrar que os milagres de Apolônio não têm nada de excepcional. Ele nunca emprega, para denunciar a monstruosa lapidação, o tom indignado que seria de se esperar. Assim como os partidários do guru, ele reduz o debate a uma rivalidade mimética entre os fazedores de milagres. Lendo, compreendemos melhor porque Jesus busca desviar nossa atenção dos milagres que realiza. Eusébio nunca define realmente a oposição essencial entre Apolônio e Jesus. Ao invés de provocá-las, de suscitá-las, ele faz todo o possível para impedi-las. Eusébio nunca diz verdadeiramente aquilo que salta aos olhos do leitor moderno. Para medir as diferenças entre os dois mestres espirituais sobre esse ponto, devemos aproximar o milagre tramado por Apolônio de um texto que nada tem de miraculoso, o da mulher cuja lapidação Jesus evita. Então, gente, aqui, obviamente, quem conhece a Bíblia, que o Gerard está fazendo aqui? Ele está comparando a atitude do Apolônio de incitar numa multidão que já estava agitada que apedrejasse um mendigo inocente para curar uma peste, que na verdade era uma agitação, uma crise mimética ali do grupo. Ele está comparando, olha, o Apolônio, que é pagão, ele faz assim, ele fala, vamos matar o mendigo que a gente vai restaurar, vai terminar essa peste, vai restaurar a paz, E Jesus não. E aí ele vai comparar essas duas posturas, do Apolônio e de Jesus. E pedra por pedra, ele escolhe falar agora, e vai enaltecer, é lógico, a postura de Jesus no episódio da não lapidação da mulher adúltera, Então, falando assim, enquanto o Apolônio pega e fala assim, gente, a causa dessa crise é esse mendigo, joguem pedra nele, ele tá com o demônio, E aí morre uma pessoa inocente. Jesus, quando diante desse iminente apedrejamento da mulher adúltera, ele fala não, que não é pra jogar a pedra, entende? E aí, gente, sinceramente, essa é uma das passagens mais bonitas, assim, das discussões do Gerard, eu acho, assim. Então, vamos lá. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério. Aqui ele está citando a Bíblia mesmo, João 8, 3, 11. A excomungada não sabe falar direito a citação. Vamos lá. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no centro, dizem, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Isso é muito importante. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se, Jesus ergueu-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no centro. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. Vai, de agora em diante, não peques mais. Pausa dramática. Ai. Contrariamente aos Efésios, que no início tem um espírito pacífico, desfavorável à lapidação, a disposição da multidão que leva a mulher adúltera a Jesus é combativa. Em ambos os textos, a ação gira internamente em torno de um problema, que é que a frase única de Jesus torna explícito, ainda que, por outro lado, nunca tenha sido formulado de maneira clara por Filóstrato.
o problema da primeira pedra. Isso é uma coisa pra gente guardar pra vida, né? Então, assim, nunca seja a pessoa que vai lá e vai atirar a primeira pedra em alguém, né? Numa questão pública de crise dentro de algum grupo, né? Não seja essa pessoa. Porque você está incitando essa pessoa a ser morta, né? Simbolicamente, ou a ser linchada, ou a ser expulsa, ou a ser cancelada, né? Então, é refrear esse instinto, né? Por isso que o João César de Castro Rocha fala na introdução do Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que a conversão, né, da qual se desprende a teoria mimética, né, a leitura da teoria mimética não é uma conversão estritamente religiosa, mas é você perceber que você está rivalizando com o seu modelo e você conseguir evitar o conflito direto com ele, né? E nesse sentido da discussão que a gente está fazendo aqui é de evitar você ser a pessoa que joga a primeira pedra. Nossa, gente, meu cabelo. Não joguem pedra no meu cabelo. No milagre de Apolônio, a primeira pedra é visivelmente a principal preocupação do guru, pois nenhum Efésio consegue decidir-se a lançá-la. É fácil perceber tal preocupação, apesar de ela nunca se tornar explícita. Apolônio acaba resolvendo a dificuldade no sentido que deseja, mas só depois de se desdobrar, como o diabo que é. Também Jesus triunfa sobre as dificuldades com as quais se defronta, mas em sentido contrário ao guru. Mobiliza sua influência contra a violência. Então, diante de uma crise, né, social, Jesus incita as pessoas a não tacarem a primeira pedra, a não matarem aquela mulher por causa de adultério, porque afinal todo mundo é pecador. Enquanto o Apolônio, diante de uma crise social, né, que é disfarçada de uma epidemia de peste, ele incita a multidão a matar o mendigo. Então ele está, assim, colocando esses exemplos um contra o outro, porque eles são diametralmente bem opostos, né? Na única frase de sua intervenção, Jesus menciona explicitamente a primeira pedra, coloca ênfase nela, nomeando-a em último lugar, visando, poderíamos dizer, prolongar seu eco tanto quanto possível na memória de seus ouvintes. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Sempre cético e orgulhoso do seu ceticismo, o leitor moderno imagina um efeito puramente retórico. Ah, a primeira pedra é proverbial. Atirar a primeira pedra é uma dessas expressões que todo mundo repete, né? Que todos repetem. Será que aqui se trata realmente de um simples efeito de linguagem? Não se deve esquecer que foi o texto que lemos, foi a história da mulher adúltera salva da lapidação que tornou proverbial a primeira pedra. Ou seja, né? Isso daí não é só um sentido. A primeira pedra não tem só um sentido linguístico, né? Se ainda hoje, ou de provérbio, né? Se ainda hoje a frase é repetida por toda parte, em todas as línguas dos povos cristianizados, isso se deve certamente a nosso texto, mas também ocorre por causa de sua extraordinária pertinência, devidamente sublinhada pelo paralelismo de nossos dois relatos. Quando Apolônio ordena aos efésios que joguem sobre o mendigo as pedras que ele pediu que juntassem, esses bravos homens recusaram-se a fazer isso, né? E Filósofo tem a simplicidade de confessar não somente essa recusa, mas também os argumentos que a justificam. Os efésios não conseguem se decidir friamente a massacrar um de seus semelhantes, por mais miserável, repulsivo e insignificante que ele seja, né? Então ele está é bem oposto mesmo os dois casos, né? Porque no caso de Jesus já estava todo mundo querendo atirar a pedra na mulher. E aqui, no caso do Apolônio, né? O público não queria matar o mendigo, né, inicialmente. Os argumentos justificando tal recusa encontram sua contrapartida no argumento de Jesus. Eles equivalem dessa vez não às últimas palavras, mas às primeiras, que aquele que estiverem sem pecado, né, atirem a primeira pedra. Os efésios não reconhecem ter o direito de assassinar friamente uma criatura humana, a qual nada tem a censurar. Para chegar a seus fins, Apolônio tem de desviar a atenção dos efésios da ação que lhes pede que cometam, buscando fazê-lo esquecer a realidade física da lapidação. Com uma grande eloquência ridícula, ele denuncia no mendigo um inimigo dos deuses. Para tornar a violência possível, ele tem de demonizar aquele que ele deseja transformar em vítima. Pausa dramática. E finalmente o guru consegue, obtém o que deseja, a primeira pedra.
Uma vez que ela tenha sido lançada, Apolônio pode dormir tranquilo, pois a batalha está ganha para a violência e a mentira. Os mesmos Efésios que, momentos antes, sentiam piedade pelo mendigo, irão demonstrar na emulação violenta uma fúria, tão contrária à sua atitude inicial, que nossa surpresa iguala nossa tristeza. Longe de ser puramente retórica, a primeira pedra é decisiva por ser a mais difícil de lançar. Mas por que será ela tão difícil de lançar? Porque é a única que não tem modelo. Em itálico ele põe aqui modelo. Quando Jesus discursa, a primeira pedra é o último obstáculo que se opõe à lapidação. Chamando a atenção para ela, mencionando-a expressamente, Jesus faz o possível para reforçar esse obstáculo, para engrandecê-lo. Quanto mais aqueles que desejam lançar a primeira pedra perceberem a responsabilidade que assumiram ao lançá-la, mais chances existem para que a deixem cair de suas mãos. Então a primeira pedra é muito importante, porque depois dela a multidão por contágio mimético vai repetir o ato da pessoa que jogou a primeira pedra, né? E aí Jesus, então, na visão de Raul, Jesus vai ressaltar bastante essa coisa da primeira pedra, né? Na leitura de Girard. Teríamos realmente necessidade de um modelo mimético para uma ação tão simples quanto atirar pedras? A prova de que a resposta é positiva é a resistência inicial dos Efésios. Então, assim, enquanto ninguém tinha jogado a pedra, né, existia uma resistência. Não, gente, não vamos matar o nosso semelhante. A partir do momento que o Apolônio começa a dizer, né, que ele era um inimigo dos deuses e alguém atira realmente uma primeira pedra, todo mundo por contágio mimético, repete o ato, né? Uma vez lançada a primeira pedra, graças aos incentivos de Apolônio, a segunda vem muito rapidamente, graças ao exemplo da primeira, né? Tudo isso pelo mimetismo, né? Que agora tem um modelo que está cometendo essa violência. Então, uma vez lançada a primeira pedra, graças aos incentivos de Apolônio, a segunda vem muito rapidamente, graças ao exemplo da primeira. A terceira vem ainda mais rápido. Então aqui ele está mostrando como que é assim, né? 1, 2, né? Vai todo mundo escalando, né? A contagem mimética. As outras pedras vão tipo... Pois ela tem 2 modelos em vez de 1, e assim por diante. Quanto mais os modelos se multiplicam, mais se precipita o ritmo da lapidação. Salvar a mulher adúltera da lapidação, como faz Jesus, impedir um arrebatamento mimético no sentido da violência, é desencadear outra no sentido inverso, uma escalada não violenta. Quando um primeiro indivíduo recusa-se a lapidar a mulher adúltera, ele vira o exemplo, né? Serve de exemplo. Ele arrasta um segundo indivíduo à mesma renúncia e assim por diante. Finalmente, é todo o grupo guiado por Jesus que abandona o projeto de lapidação. Aqui pus até um coraçãozinho depois dessa citação, né? Porque é muito bonito. Nossos 2 textos não poderiam ser mais diferentes no espírito, no entanto, eles se assemelham de modo estranho. Sua independência recíproca torna tal semelhança muito significativa. Eles nos fazem compreender melhor o dinamismo das multidões, que não deve ser definido apenas pela violência ou não violência, mas pela imitação, pelo mimetismo. O fato de que a frase de Jesus continua a desempenhar entre nós um papel metafórico universalmente compreendido, num mundo em que a lapidação ritual não existe mais, sugere que o mimetismo permanece tão poderoso atualmente quanto no passado, mas sob formas geralmente menos violentas. O simbolismo da primeira pedra continua compreensível, né? Inteligível, porque, embora o gesto físico da lapidação não esteja mais presente, a definição dos comportamentos coletivos permanece tão válida quanto há 2000 anos, né? É isso que eu sempre falo, né? Que a gente pode linchar alguém na internet, é a mesma operação que está ali acontecendo, né? E hoje ainda existem linchamentos também, né? Para sugerir o papel imenso, insuspeitado, desempenhado pelo mimetismo na cultura humana, Jesus não recorre a termos abstratos que poderíamos facilmente descartar, como imitação, mimetismo, mimese e tal. Basta-lhe a primeira pedra. Essa expressão única permite-lhe significar o verdadeiro princípio não somente das lapidações antigas, mas de todos os fenômenos de multidão, antigos e modernos. Isso é bonito, né? Como é que essa pedagogia
como é que Jesus ia ensinar? Ele não poderia falar naquela época, não sejam miméticos, né? Ele fala, não, atire a primeira pedra. Ele vai no concreto, né? No mais compreensível possível para as pessoas. É exatamente por isso que a imagem da primeira pedra permanece viva. Apolônio tem de conseguir que um ou outro efésio, não importa qual, atire a primeira pedra, mas sem chamar atenção para ela. E é exatamente por isso que ele evita fazê-lo expressamente. Assim ele dá mostras de duplicidade. Ele se cala por razões simétricas e inversas, aquelas que levam Jesus a mencionar a primeira pedra explicitamente, a conceder-lhe a maior ressonância possível. A hesitação inicial e a fúria final dos Efésios são características muito marcantes do mimetismo violento, para não fazer pensar que nossos dois relatos apresentam-se ambos em conformidade com a dinâmica, ou melhor, com a mimética da lapidação. Para favorecer a violência coletiva, é preciso reforçar seu inconsciente, e é isso que Apolônio faz. Ao contrário, para desencorajar essa mesma violência, é preciso lançar-lhe luz, é preciso representá-la em toda a sua verdade. É isso que Jesus faz. Ai, ai. Tá acabando, mas eu tenho um compromisso agora. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso aqui. Vamos ver. Como muitas frases memoráveis, a de Jesus não se caracteriza pelo tipo de originalidade que o mundo moderno aprecia e que exige de seus escritores e artistas. Ou seja, a originalidade no sentido do jamais dito, do jamais ouvido, da novidade a qualquer preço. A resposta de Jesus ao desafio que lhe é lançado não é original nesse sentido. Jesus não inventa a ideia da primeira pedra, mas retira-a da Bíblia, inspirando-se em sua tradição religiosa. Nossa criatividade desencarnada quase nunca desemboca em verdadeiras obras-primas. É porque aqui, né, o Girard, ele tem toda uma discussão também sobre a originalidade dentro da teoria mimética, né, dentro da questão do mimetismo, né. A lapidação legal, por mais arcaica que seja, nunca se assemelha ao assassinato arbitrário arquitetado por Apolônio. A lei prevê a lapidação para delitos bem determinados, e por temer as falsas denúncias, para dificultá-las, ela obriga os próprios delatores, que devem ser no mínimo 2, a lançarem as 2 primeiras pedras. Jesus deseja a lei, mas no sentido mesmo da lei, apoiando-se sobre o que a prescrição legal comporta de mais humano, de mais alheio ao mimetismo da violência, a obrigação imposta aos 2 primeiros acusadores de lançarem as 2 primeiras pedras. A lei priva os delatores de modelos miméticos. Uma vez que as primeiras pedras sejam lançadas, toda a comunidade, por sua vez, deve atirá-las. Para manter a ordem nas sociedades arcaicas, às vezes, não há outro meio senão o mimetismo violento, a unanimidade mimética. A lei recolhe a elas sem hesitar, mas tão prudentemente, tão parcimoniosamente quanto possível. Jesus entende claramente transcender as provisões violentas da lei, estando nisso de acordo com boa parte do judaísmo de seu tempo, mas sempre age no sentido do dinamismo bíblico e não contra ele. O episódio da mulher adúltera é um dos raros sucessos de Jesus com uma multidão violenta. Isso ressalta os inúmeros fracassos e, sobretudo, é claro, o papel da multidão em sua própria morte, no episódio da Paixão de Cristo. Né? No episódio evangélico da mulher surpreendida em flagrante delito de adultério, se a multidão não tivesse sido convencida por Jesus, se a lapidação tivesse acontecido, Jesus também correria o risco de ser lapidado. Fracassar no salvamento de uma vítima ameaçada de morte coletiva, encontrar-se sozinho ao seu lado, é correr o risco de sofrer a mesma sorte que ela. Isso é muito importante. Quando é importante aqui eu coloco um sinalzinho aqui, um código que eu tenho. Isso é muito importante, tá? Muito importante isso daí. Muito importante mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vacila, né, de defender um inocente que está sendo acusado num grupo, porque a gente teme que a gente seja o próximo, né? Então assim, às vezes um dos desafios espirituais é saber ter inteligência de defender a vítima, né? E às vezes é defender mesmo. Então vamos lá.
Eu vou retomar essa frase então, que é muito importante. Fracassar no salvamento de uma vítima ameaçada de morte coletiva, encontrar-se sozinho ao seu lado, é correr o risco de sofrer a mesma sorte que ela. Esse princípio é encontrado em todas as sociedades arcaicas. No período que precede a crucificação, Jesus, conforme contam os evangelhos, escapa de várias tentativas de lapidação. Nem sempre ele irá se safar tão bem e acabará desempenhando o papel do mendigo em Éfeso, sofrendo o suplício reservado aos últimos dos últimos no Império Romano. Entre ele e o mendigo existe uma semelhança na morte, e também uma semelhança antes da morte, uma semelhança que se concretiza no comportamento de ambos diante da multidão ameaçadora. Antes de responder aos que pedem sua opinião sobre a obrigação de lapidar a mulher adúltera escrita na lei de Moisés, Jesus inclina-se para o chão e escreve na poeira com o dedo. Penso que Jesus não teria se inclinado com a intenção de escrever, mas é por ter se inclinado que ele escreve. Ele se curvou para esquivar-se do olhar injetado de sangue desses homens. É muito bonito, né? Vou parar, gente. Vou retomar isso no próximo vídeo. Eu tenho um compromisso. Mas vai ficando cada vez mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.